Paz do Senhor a todos os ouvintes do TBcast, aqui quem vos fala é o irmão Jefferson. Hoje estou trazendo a lição de número 3, que tem por título José. Resistir à tentação é possível. Nosso texto principal está em Gênesis 39, verso 9, que fala da seguinte maneira: Ninguém é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti. Porquanto tu és sua mulher, como pois faria eu tamanho mal e pecaria contra Deus? Nosso texto bíblico está em Gênesis 39, do 7 ao 20. E aconteceu depois destas coisas, que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e disse: Deita-te comigo. Porém ele recusou, e disse à mulher do seu senhor: Eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti. Porém, tu és a sua mulher. Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? E aconteceu que, falando ela cada dia a José, e não lhe dando ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela, sucedeu num certo dia que veio à casa para fazer um serviço, e nenhum dos da casa estava ali. E ela pegou pela veste de José, dizendo: Deita-te comigo. E ele deixou a sua veste na mão dela, e fugiu e saiu para fora. E aconteceu que, vendo ela que deixara a sua veste em sua mão e fugira para fora, chamou os homens da sua casa e falou-lhes, dizendo: Vede, trouxe-nos o varão hebreu para escarnecer de nós. Entrou até mim para deitar-se comigo, e gritei com grande voz. E aconteceu que, ouvindo ele que eu levantava minha voz e gritava, deixou sua veste comigo e fugiu para fora. E ela pôs a sua veste sobre si, até que o Senhor veio à sua casa. Então falou-lhe conforme as mesmas palavras, dizendo: Veio a mim o servo hebreu, que nos trouxeste para escarnecer de mim. E aconteceu que, levantando eu a minha voz e gritando, ele deixou a sua veste comigo e fugiu para fora. E aconteceu que, ouvindo o seu senhor as palavras de sua mulher, que falava, dizendo conforme estas mesmas palavras, me fez teu servo, a sua ira se excedeu. E o senhor de José tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam presos. Assim esteve ali na casa do cárcere. Introdução. Quando nos deparamos com o tema tentação, é preciso destacar que ela acontece com todas as pessoas de forma diferentes, todavia é irresistível. Se nós lembrarmos de que os homens e mulheres da Bíblia tiveram suas lutas e que diante de si, ainda que por questão de fração de segundos, puderam escolher ceder ou não à tentação, entendemos que é possível e necessário resistir a ela. Tópico de número 1. As dificuldades de um jovem de Deus. José nasceu em um lar onde o seu pai Jacó tinha a sua atenção disputada por 4 mulheres e 10 outros filhos. Adaptações feitas para acomodar certas tradições podem cobrar seu preço, como foi nesse caso. Um lar dividido por concorrências internas prenunciava que a família de Jacó era uma família disfuncional. Deus jamais autorizou que o homem ou a mulher partilhassem seus leitos. O casamento deve ser monogâmico, com a
bigamia ou a poligamia vieram as disputas. Basta lembrar de que o pai de Samuel, Eucana, tinha duas esposas, Ana e Penina. A palavra de Deus diz que Penina perturbava Ana justamente quando iam à casa do Senhor em Siló. A divisão familiar revela insensatez e falta de amor a Deus. José cresceu sendo preferido de seu pai. O amor devotado a José foi logo observado pelos seus irmãos mais velhos, pois o tratamento que ele recebia era diferente. Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Gênesis 37:3. Por sua vez, os irmãos de José, por força dessa preferência paterna, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Gênesis 37:4. A palavra dá a entender que eles não tinham forças para tratar José como igual, pois realmente Jacó tratava José de forma privilegiada, algo que nenhum pai ou mãe deve fazer. O distanciamento entre as pessoas dentro de um lar pode abalar muito a forma como vivemos. Por força de predileção de seu pai, do tratamento que recebia e dos sonhos que teve, José foi vendido por seus irmãos, dado como falecido, e se tornou um escravo. Seus irmãos eram invejosos e malvados, por isso decidiram afastar o filho amado de seu pai. José precisou lidar com a solidão, os maus tratos, a ingratidão e a constante ameaça de perder a vida, pois, ao se tornar um escravo sem perspectiva dos povos orientais, ele deixava de ser uma pessoa para ser uma mercadoria. Somente Deus poderia ser com ele. Deus jamais deixa de recompensar nossa fidelidade para com ele. No momento certo, nos dará e nos o que necessitamos. Tópico de número 2. Egito, o lugar da tentação. Apesar das adversidades pelas quais José passou, Moisés relata que o Senhor estava com José e foi varão próspero. Gênesis 39:2. A definição de prosperidade apontada na vida de José não se parece com a mesma que tem sido falada em nossos dias. Em muitos púlpitos tem sido ensinada uma prosperidade que move o coração dos ouvintes a uma vida regalada, sem adversidades ou lutas. Homens e mulheres da Bíblia nos dão exemplo de que prosperidade não é dinheiro ou bens materiais. Como disse Jesus, e disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Lucas 12:15. Mesmo como um trabalhador não remunerado, sem hora para descansar, sem direitos, o Senhor estava com José. Ao se dedicar ao seu trabalho e se destacar como um gestor inteligente e trabalhador, José acaba atraindo a atenção da esposa de seu senhor. Uma sociedade em que os valores familiares eram relativizados, a esposa de Potifar deve ter entendido que José era propriedade dela também e que os hábitos do Egito permitiam que ela se utilizasse de um escravo, entre aspas, para a prática do pecado. A palavra de Deus nos diz que as investidas dela
não aconteceram somente uma vez. Moisés relata que José era formoso de aparência e formoso à vista, Gênesis 39:6, e que a sua senhora falava a cada dia com José, mas ele não lhe dava ouvidos, Gênesis 39:10. Muitas tentações se iniciam com uma simples conversa, para que vai se aprofundando até achar guarida nos corações daqueles que não estão vigilantes. Contudo, José tinha o temor a Deus. Mesmo diante das investidas de uma mulher cujo marido tinha uma posição importante no Egito, José se manteve firme em sua dedicação ao seu trabalho, ao respeito por seu patrão e, acima de tudo, manteve seu temor a Deus. Por mais que José, enquanto jovem, tivesse os seus desejos, ele os sujeitava a Deus, e isso manteve fiel. Não foi fácil se manter fiel, e ao invés de ser recompensado por sua fidelidade, José foi acusado injustamente de assédio. Se cedesse à tentação, poderia ter sido tratado melhor na casa de seu senhor. Talvez receberia uma promoção, uma condição de vida melhor e teria seus desejos carnais satisfeitos. Mas ele sabia que nenhum desses benefícios, entre aspas, seriam aprovados por Deus, e preferiu não se deixar levar pelas palavras da esposa de Potifar. Jamais os desejos carnais podem ser uma porta para pecarmos contra Deus. Ser fiel a Deus tem um preço, e José pagou pela sua fidelidade a Deus e a Potifar. Acusado falsamente, foi parar na prisão. Se a situação dele já não era confortável como escravo, quem diria como um prisioneiro? Ser fiel a Deus custou alto para José, mas a palavra nos diz que o Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade. Gênesis 39:21. Se por um lado ser fiel a Deus pode nos custar uma posição, recursos ou mesmo a boa fama, por outro lado, é certo que teremos a presença dele conosco. Deus não permitiu que José terminasse seus dias na prisão. A tentação pode ser uma fonte de prazeres momentâneos que vão cobrar o seu preço e vão fazer você passar a eternidade longe de Deus. É melhor ser fiel a Deus e ser exaltado por Ele do que pecar contra o Senhor e colher os frutos da desobediência. Quando o apóstolo Paulo orienta aos Tessalonicenses acerca de ficar vigilantes diante do pecado, ele diz: abstende-vos da aparência do mal. 1 Tessalonicenses 5:22. Ele não orienta que fujamos do mal, mas da sua aparência. Ou seja, se de longe é possível enxergar uma situação como uma porta aberta ou pecado, devemos nos desviar imediatamente desse caminho. A orientação bíblica é que estejamos sempre na direção oposta do que parece ser do mal. Infelizmente, não são poucos os que percebem a aparência do mal e ainda assim se deixam aproximar e se envolver com coisas que desagradam a Deus. Deus jamais deixa de recompensar a nossa fidelidade para com Ele. No momento certo, nos dará o que necessitamos.
Conclusão: como vimos, a tentação existe, mas é irresistível. José provavelmente tinha os argumentos necessários para dar vazão ao pecado, mas permaneceu firme ante as investidas malignas com que estava se deparando no seu trabalho. Mesmo tendo se tornado um escravo distante da casa das pessoas que amava, não estava distante do seu Deus. E essa convicção o sustentou quando ninguém estava perto para vigiá-lo. Amém, irmãos? Essa foi a palavra que o Senhor Deus nos trouxe. Espero que você tenha gostado dessa aula. Se gostou, já sabe, deixa o like. Se for novo, inscreva-se nesse canal, comente para aumentar a relevância desse vídeo e compartilhe também se você achou o mesmo interessante, principalmente com aquele irmão que não tem o tempo de ler a revista da Escola Bíblica Dominical. Espero que vocês tenham gostado de verdade. Desde já, que Deus vos abençoe e até a próxima aula.